Eu olhei pra frente, olhei para as coisas que eu queria, olhei para todas as minhas vontades, desejos e falei assim, não é possível que eu não consiga alcançar eles. E também olhar de uma forma macro, como você falou, é o caminho mais difícil. Sim. Quem que vai escolher o caminho mais difícil? Apenas quem quer mudar. Valores de Deus entrou na minha vida e foi isso que me fez tomar a decisão, sabe? De seguir aquilo. Porque o resultado não é aqui a câmera. O resultado é o que eu fiz todos os dias até aqui. Sim. Seja muito bem-vindo ao Fica Pra História, um programa com pessoas de verdade, com histórias de verdade, sem mimimi e sem enrolação. Aquilo que realmente você quer assistir na internet, você encontra aqui. Já começa compartilhando esse vídeo porque ele vai ser muito 10 mesmo. Estou com uma pessoa aqui fenomenal, um jovem empreendedor, e jovem mesmo, porque só tem 21 anos, gente. 21 anos. Eu tô com saudade da minha idade aqui, de falar com ele. Eu falei, me deu uma saudade dos 21 anos, assim, de repente. E com todo o pique, com todo o coração, esse cara é demais. Ele arruma tempo para trocar instrumento, ele dá aula em escola de música, ele tem uma cantina dentro dessa escola, produz conteúdo sobre neurociência e finanças e faz mais 300 mil coisas. Parece impossível, mas é real. Tô aqui com o Breno. Breno, prazer ter você aqui, meu irmão. Aí, Paulão, da hora demais. Tô feliz também, muito legal. A apresentação ficou boa. Estamos fazendo arte, né? Estamos fazendo arte. Vamos Caramba. começar. Você tá no meu 3º episódio, então até o, sei lá, o 30º mais ou menos, eu vou ficando Que bom honra, aí. A gente vai indo. honra. A gente vai indo. Brenão, pra gente começar... Bom, primeiramente, seja bem-vindo ao Fica Pra História. Tá? Esse programa aqui realmente... Eu sei que você tem coisas aí que vai ficar pra história e vamos chamar aí o pessoal que tá assistindo pra sentar e ficar pra ouvir essa história também. E brigadão, viu, Paulão? Brigadão pelo convite também. Obrigado pela honra de estar aqui no 3º episódio. E o legal pra mim, eu pensei bastante assim, eu falei, por que eu quero o Breno lá? Por que eu quero o Breno? Uhum. Primeiro, parceiro que você é, isso aí não é indiscutível. Uhum. E segundo, cara, o tanto que você já tem para ensinar com tão pouca idade. Então isso para mim é interessante e eu acho legal essa juventude, a forma que está sendo construída essa juventude, principalmente do nosso meio, vamos dizer assim. Então eu tô achando bem legal e eu acredito que vai ser um papo top. Já vou começar por aí, ó. Você tem 21 anos, começou cedo demais. E o que te colocou nesse ritmo tão diferente assim logo cedo? Boa. Olha, na verdade, não é que eu comecei com 21 anos, eu comecei mais cedo ainda. Com 5. Começou com 5 anos eu comecei. Se for pensar, começou tudo quando eu nasci. Porque eu acredito muito foi menos do que eu falei, então. Foi 5, foi menos. Porque a história, na verdade, começa na minha família. Eu diria que começa na minha família. Porque quando eu tinha uns 15 anos, assim, eu olhei pra frente, olhei para as coisas que eu queria, olhei para todas as minhas vontades, desejos e falei assim, não é possível que eu não consiga alcançar eles. E para além disso, eu vivi uma rotina lá em Arthur Alvim, lá na Zona Leste. Pertinho. É perto pra quem mora lá perto. Pra quem mora lá é perto. Então, era um bairro um pouco mais... um pouco mais movimentado, digamos assim. A gente vivia uma situação mais de pobre, assim, então era uma rotina um pouco mais difícil e tal. Então, pensando nisso, foi que eu pensei, foi que eu decidi, na verdade. Quero mudar. Olhou para sua realidade e falou, não quero isso. Mais ou menos isso. Exatamente. O que eu acho difícil hoje, e eu acho que na verdade é o principal, porque para quem não vive realidades difíceis e para quem não sente um pouco na pele a vontade de mudar, não muda. Sim. Então, parece que você tem que sentir, parece que você tem que ver que não existe outra alternativa a não ser mudar. Então, foi aí que com uns 15 anos, 16 anos, eu criei uma escola de música. Era na época da pandemia, assim. E aí eu falei assim, como que eu posso dar aula, como que eu posso ganhar dinheiro sem sair da minha casa e com o que eu sei? A única coisa que eu sabia era música. E tem um negócio também, minha autoestima era muito baixa, Paulo, muito. Sério, Bruno? Muito. Até hoje que eu trato na terapia. Mas na época era a ponto de eu falar assim, eu não sirvo pra nada, eu não sei nada. Na escola eu tirava notas baixas, né? A média era 6, eu tirava 7, 6, 5,5 e tal, era sempre no limite. E aí
eu decidi que isso também não ia me parar, né? A minha autoestima. Porque a autoestima é um negócio que me deixava para baixo. E aí eu falei assim, tá, a única coisa que eu sei é música, então vou fazer música. Aí eu chamei um amigo aqui, chamei um amigo aqui, chamei um amigo aqui, consegui 3 alunos. A partir daqui, esses alunos chamaram outros alunos. E aí eu dava aula de violão. Só que eu tinha um ukulele em casa. E aí apareceu alguém que queria dar aula de ukulele, de fazer aula de ukulele. Foi lá e dei aula de ukulele. Aí apareceu alguém querendo fazer aula de baixo. Dei aula de baixo. Aí apareceu alguém querendo dar fazer aula de piano. Piano eu não sabia muito. Só que quando você vê que música é tudo a mesma coisa, só muda a técnica, eu falei assim, é só aprender piano para eu ganhar mais dinheiro. Então eu aprendi piano Detalhe, e comecei a dar aula de autodidata, piano. né? Exato, tudo sozinho. Autodidata. Sei. Multi-instrumentista autodidata. É incrível. Ver o Breno tocar, ele tá escutando, você tá conversando com ele aqui, você tá ouvindo uma música, daqui a pouco ele vai, ele pega um negócio, ele nunca tocou a música na vida. Ao que você atribui isso? A tocar música? Até esse, bom, Ah, eu tô falando que é dom, né? Entendi. Mas o que você atribui? Você acha que é um dom mesmo? O que é? Entendi. A gente consegue ver pessoas que tem facilidade em alguma coisa, nasce tocando. Dom. Dom. Então não tem jeito. E também a gente pode chamar de estímulo. Uma pessoa que nasce com muita facilidade, ela também foi muito estimulada. Meus pais, eu lembro que minha mãe fala, né, que eu nasci e estava no meio do louvor da igreja. Então, eu tenho 2 irmãos mais velhos, ambos tocam. E tocam muito também. Pessoas fantásticas. Beijo pra vocês, viu? Pietrão, aqui, Luigi. Beto, Raquel, Pietro, Luigi. Uma família que eu admiro muito. Eu tenho um carinho muito grande, muito, mas muito mesmo. Essa é no coração até o final da vida. De família, né, Paulão? 20 anos já. E aí, então, eu sempre fui muito, muito, muito estimulado. Muito. E aí, eu comecei a tocar bateria, comecei a tocar violão. Meu pai me ensinou uma musiquinha lá, que ele ensinou para meus irmãos. E aí, foi uma sacada que eu tive de ver que tudo é igual nos instrumentos. Então, através de, claro, muitos estímulos do meu pai, da igreja. Sim. Então, parecia que tudo à minha volta contribuía para isso. Exatamente. Caramba. E aí foi que começou tudo. Com 15 anos, 16 anos, eu criei a escola. Chegou a quase 60 alunos, todos online, não pagava aluguel. E aí eu chamei um cara para dar aula de inglês. Então começou umas aulas de inglês. Virou uma escola multifacetária que eu chamava. E aí depois disso também eu chamei uma professora de Libras. Eu conheci uma moça que ela estudava Libras na faculdade e começou até a trabalhar com isso. Hoje ela é dentista, inclusive atende pacientes surdos. Incrível, caramba, é um setor legal. Bem interessante assim dela. E aí eu chamei ela, não deu certo no final, mas o objetivo era também dar aula de Libras. Mas foi isso, começou com 15 anos. Então cedo, muito estímulo e com uma vontade absurda de mudar por entender que era o único caminho. Sim. Não tinha outro caminho de eu conquistar as minhas coisas sem eu fazer. E isso leva até a outra pergunta que eu ia fazer para você, o que te levou a não seguir o normal da galera da sua idade, né? Você já até respondeu isso já, que realmente olhar a situação ali, ou teve algum outro fator, a não ser o ambiente também ali que você não queria? Cara, eu acho que também as pessoas que eu consegui conviver que tinham o que eu queria. Legal. Então eu convivi com pessoas, amigos do JV, do acampamento, que eu cresci. Então lá a realidade da galera era extremamente gigantesca, bem maior que a minha, financeiramente falando. Eu quero trazer aqui, inclusive eu quero trazer alguém do JV. Depois você faz essa ponte aí pra gente. Com certeza, porque aqui. Vale muito a pena, tem muita coisa a ensinar. Então, claro, a vontade de mudar, mas eu também preciso dizer que as pessoas que têm o que eu queria. Então eu grudei nelas então esses 2 caminhos. Contexto, a gente chama isso na neurociência de contexto modulatório. É o contexto que modula quem você é. Cara, é uma visão desde pequeno, né, cara? Já é uma visão de... Exato. Uma visão plantada ali em você desde pequeno, né? Já nasceu, já veio do DNA ali. E aí eu vou até voltar um pouquinho para seus... Eu coloquei aqui lá atrás. Lá atrás nada, 18 anos, você foi logo ali. Cara, que tá com 21, cara. Faz 4 anos, 3 anos. Você trabalhou aí com gestores numa multinacional, né? O que aquele ambiente te ensinou? Foi extraordinário. Primeiro que eu não posso também falar da multinacional sem antes dizer em que contexto eu estava. Sim. Eu já tinha parado de dar aula com a minha escola.
foi uma decisão que eu tomei. Eu não me Na arrependo. cronológica veio então a escola e depois veio a... Isso aí, depois veio a multinacional. Eu não posso me arrepender, eu não me arrependo de ter parado a escola. Porque foi uma decisão que, na época, eu entendi que seria melhor. Mas também por ignorância, né? A falta de conhecimento te limita e não te dá repertório suficiente para tomar a melhor decisão. Sim. Então, isso é um problema. Mas foi aí que eu parei a escola por entender e por achar. Putz, isso é interessante de falar, Paulo. Por achar que o caminho mais que ia me dar o meu desejo, a minha vontade mais rápido seria fazer uma faculdade e entrar numa multinacional. Isso é o comum, né? É o comum do ser humano. Exatamente. Né? É aquele trâmite natural, né? Você fala, vou estudar, vou pra cá, faculdade, faço uma boa faculdade, que aí eu tenho mais chances de entrar em tal lugar, você já mira ali e faz. Exatamente. Eu tenho essa cabeça diferente também, eu te entendo. Então parecendo até que o único caminho é esse. O único caminho é esse. Isso é muito limitante, isso é destruidor, porque não é só esse caminho. Né? Não é esse caminho. E eu tomei a decisão de largar tudo e ir para esse caminho achando que era só esse caminho. Né? Mas os livros de finanças chamam isso até de corrida dos ratos. Sim, já. Corrida dos ratos. Sim. De você entrar num meio de faculdade e o que a sociedade está vivendo, você fazer a mesma coisa. E ir para frente e, putz, aí... Eu acho que o que falta no ser humano é a capacidade de parar e pensar e avaliar a situação como se ele estivesse fora. Não seguir a manada, você olhar ali aquela situação. Tá, ok. Tá todo mundo te falando, olha, você precisa ir pra cá, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Tá, mas tampa o ouvido um pouquinho, sai da situação, observa o cenário. Ali tá realmente o que eu quero? Porque, ok, se a pessoa quer entrar numa empresa e quer seguir, ok, sem problemas. Mas às vezes para outras pessoas isso é difícil. Cada empresa que eu trabalhei, para você ter uma ideia, eu sempre entrava já pensando em sair. Porque minha mente empreendedora sempre já pensava nisso. Eu entrava às vezes por causa de uma situação de repente difícil, eu precisava passar um tempo ali, mas eu entrava, dava um mês, 2, eu já estava maquinando o que eu ia fazer para sair dali, porque realmente meu coração estava no empreendedorismo, está ainda até hoje, né? Isso aqui que me move, isso aqui é a minha paixão. Só que aí as pessoas também, aí vem o medo, aí vem a força de pai e mãe, por mais que te amem, por mais que querem o melhor pra você, olha, você tem que ir pra cá. Aí depois, você não tá nesse ponto ainda, mas logo vem esposa também, que aí, não sei o que, agora você tem filho, e aí, como que você vai fazer? Então, cada vez vai dificultando. Então, é muito legal ouvir isso de você. E porque também, olhando de uma forma macro, como você falou, é o caminho mais difícil. Sim. Quem que vai escolher o caminho mais difícil? Apenas quem quer mudar. Quem quer mudar. Então, escolher o caminho mais difícil é difícil, só que às vezes é o diferencial de um empreendedor de sucesso e um empreendedor vamos falar de fracasso. Sim, óbvio. Porque é um cara que apostou, é um cara que foi no caminho mais difícil. Sim. Né? Sim. Então, essa é a diferença entre eles. E é normal, quando você está no caminho do empreendedorismo, às vezes isso aconteceu muito comigo, de ter empresas quebradas, né? De você tentar uma coisa, você põe sua energia naquilo e aquilo não dá certo. E sim, ela vem como um fracasso. Depois, com a maturidade, você começa a entender que não, peraí, aprendi uma maneira de não fazer aquilo. E aí você vai indo. Eu ouvi de um investidor que ele falou que ele só investe em empresas que quebraram. Tem um monte, em caras que quebraram. Eu descobri isso também. Absurdo, isso é incrível, isso é sensacional. Porque ele tem o know-how, ele pega aquilo, ele consegue enxergar o problema daquilo, consertar e fazer o negócio dar certo. Total. Então, Paulão, só voltando lá, eu já estava morando em Campinas quando eu entrei na multinacional, porque eu consegui uma bolsa de 100% pelo ProUni no Mackenzie em administração. Mas essa bolsa ia ser só lá em Campinas. Tinha que ser lá. Então eu fui para Campinas, estudei lá à noite e entrei nessa multinacional lá. É uma multinacional que, não sei se pode falar o nome. Pode. Chama Valeo. É uma multinacional francesa de peça automotiva. Eu era estagiário lá e eu cuidava de toda a parte de reposição de peças de embreagem. Era alucinante porque é bem escasso, né? As pessoas que trabalham em setor automotivo, parece que você tem muita demanda, assim. Então, eu tinha muita demanda como estagiário, era muita responsabilidade mesmo. Mas foi onde me mudou e foi onde, pela empresa, também pela gestão lá, eu tinha acesso total ao meu gestor e também ao diretor da empresa. E quem me contratou foi o diretor. Então, eu não perdi tempo de puxar o pé do diretor.
sabe? De colar no diretor em tudo que fazia, eu colava no diretor. Tanto é que teve uma reunião, eu fazia parte também da empresa júnior do Mackenzie. Aí eu entrei também, né? Pronto. Aí eu fui também. Aí pronto. Entrei na empresa júnior do Mackenzie e em uma reunião lá, assim, eu conheço alguém que pode vir dar uma palestra pra gente. Aí eu chamei meu diretor, ixi, aí eu fiz contato com ele, aí... Então, assim, é muito importante o contexto modulatório. Na época eu não sabia e eu não fazia intencionalmente, eu preciso grudar nele porque ele vai me fazer crescer. Não, mas eu naturalmente sabia que ele É uma podia ânsia, você sabe. Exato. Não é, Exatamente. não é nada programado, né? Exato. Você vê, você sabe. Parece que tipo assim, não, aquilo ali vai me levar para outro caminho, Sim. ou isso aqui. Mas para também não tornar isso uma sorte, né? Eu fiz isso inconscientemente. Não. Vale a gente estudar e ver a importância do contexto modulatório e fazer hoje, a partir de hoje, sabendo que isso é tão importante, fazer isso intencionalmente. Grudar em pessoas que possam te acrescentar absurdas coisas. Porque é muito valioso e é muito importante o contexto modulatório. É ele que vai te moldar. As Sim. pessoas que você convive que vai te levar aonde você quer chegar. Caramba, legal. E se você pudesse escolher uma palavra que define a sua adolescência? Vamos lá, Breno adolescente. Uma palavra, Breno, qual seria? Uma palavra, eu acho que é ousadia. Acho que é ousadia. Porque eu conseguia ver, eu conseguia enxergar as pessoas que estavam à minha volta e tantas decisões e tantas loucuras, pandemia e faculdade, e eu conseguia colocar isso de lado e tomar uma atitude que eu achava melhor, mesmo não sendo a atitude que todo mundo tomaria, entendeu? E como que era ser esse diferente no meio da galera? Era... Nossa! Como que... É um negócio que eu levo até hoje como não um problema, mas algo a se pensar todos os dias, a se tratar. As pessoas elas não gostam de falar, mas é visto como diferente, é normal. Tudo que não segue a manada é visto... Ah, não, peraí, esse aqui... Olha lá, ó o sonhador, ó o louco. Isso aí. Você tá diante de um cara que já ouviu isso a vida inteira e escuto ainda, por incrível que pareça. Então, eu sei mais ou menos o que você sentia, mas eu queria saber de você, na sua época, né? A sua geração já são praticamente 2 gerações aí, se eu não me engano, depois da minha. Então, como que foi aí com essa galera? Tinha alguns assim que você acha que se aproximaram mais, outros não, te excluíram? Como que foi esse contexto aí? Cara, com certeza me excluíram. Eu lembro de momentos na escola, e principalmente a gente não fala só de empreendedorismo, né? Não, sim. Até de vida pessoal também, onde os meus valores de... eu era uma pessoa que não ficava com muita gente, não namorava uma menininha e tal. Então, eu era, nesse sentido, nesse aspecto, reservado. Então, não me relacionava com as meninas. E isso já me excluía da galera dos meninos, porque os caras queriam 50% já sim, normal. Exatamente. Então, pô, Brenão, você não ficou com a mina lá? Como assim? Porque os caras já, né? E é uma pressão. Outra coisa também, eu focava muito mais tempo em tocar. Tanto é que hoje eu cheguei aqui e isso até é uma coisa que a gente pode falar, mas o resultado que a gente vê na câmera não é nada. Não é nada. O que vale em todos os últimos anos, o que eu fiz todos os dias. É isso que é o mais importante, né? Dá até pra acontecer hoje aqui, né? Paulão, esqueci do meu rodízio, não sei o que, não aguento, vamos pra lá, vamos... É assim, a vida é assim, as pessoas não mostram. Aliás, realmente não dá pra mostrar uma vida inteira em uma horinha ali de programa, alguma coisa assim. Mas realmente, as pessoas, eu acho que falta, e a gente trabalhou muito isso, eu e a Rô, no primeiro episódio, inclusive quem não assistiu, volta lá no primeiro episódio, que ficou top. A gente fala sobre vulnerabilidade. Tanto ela me entrevistando, quanto eu entrevistando ela. A gente fala bastante. E as pessoas têm dificuldade em trazer isso. E é isso que conecta. É isso que a pessoa às vezes está do outro lado, ela fala, puxa, eu penso dessa forma. Que nem você falou. Por isso que eu falei aqui a questão de ser diferente. Porque ninguém toca nesse assunto. As pessoas, não, é que eu sou... Não, peraí. A visão dos outros... Pô, um cara com 21 anos... Empreendedor do jeito que com a cabeça a 1000 por hora, um excelente músico, com a cabeça em Deus, apaixonado por Deus. O que eles falam? O que a maioria fala? Pô, é diferente. Né? Então a ideia é a gente trazer mostrar para as pessoas que hoje esse diferente não é
tão diferente assim. Uhum. Será que o diferente não é o que tá certo? Então não existe certo ou errado aqui, não tô colocando dessa lógico. forma. Aham. Mas trazer essa pulguinha um pouquinho para as pessoas, para elas entenderem o outro lado de quem pensa diferente delas. Uhum. É mesmo, é mesmo. É porque o pensar diferente é o que vai te levar para o caminho, Sim, né? sim, não tenha dúvida Então, disso. e voltando, pensar diferente é pensar macro, e pensar macro é mais difícil. Só que a manada, a galera vai pensar o mais fácil. Então, você não pensar em faculdade. Pô, eu tava no terceiro ano e falei assim, meu, não quero fazer faculdade. Normal. Então, mas eu fiz Sim. pela pressão Sim. também. Uhum. Então, de uma certa forma, eu também me rendi ao normal. Só que mesmo assim eu sabia desde o início que eu não queria fazer a faculdade, porque eu sei que não era a faculdade que ia me levar. Eu sei Aonde que. você queria, né? Exatamente. Aonde você queria. Então, foi muito difícil, por exemplo, até ir contra os meus pais, né? Falei assim, pô, pai, eu tô saindo da faculdade. Vixe, Maria! Nossa, nossa. E outra, todo mundo da escola fazendo faculdade. No Sim. terceiro ano você fala que não vai fazer faculdade, como assim? Tá doido? Eu vou fazer farmácia, eu vou O fazer assunto é TI. faculdade, né? No Então. terceiro ano. Né? Todo mundo fala, eu Entendeu? não quero, obrigado. É Tá isso bom. aí. Mas uma coisa que me ajudou também foi que na igreja, onde eu mais passava tempo, eu vivia muito com pessoas mais velhas. Então eu tinha 12 anos lá e eu me lembro de os meus amigos terem 16, 17 anos. Então isso me influenciou bastante, assim, sabe? Já me fala aí, já me fala como que Deus entrou na sua vida. Eu sei que tá desde o início ali, só é Aham. uma família cristã, tudo, mas o Breno, Uhum, uhum. como Deus entrou na sua vida, na vida do Breno. Foi uma decisão completamente individual, madura e responsável. Eu digo isso porque o contrário disso é você ir filho de peixinho, né? Filho de peixinho, peixinho é, né? Porque meu pai é pastor, minha mãe é a famosa mulher de pastor, né? Que tá na igreja todo domingo, sábado, quarta. Meu irmão, ministro de louvor. Então, assim, eu nasci na igreja. Só que eu entendi e assumi e decidir seguir a Cristo, decidir ser Deus para as pessoas, decidi isso quando eu vi que não tinha outra alternativa e que isso também influenciava nos meus valores e que isso também influenciava no empreendedorismo. E não me coloco na frente de Deus, não coloco não, eu só entendi que não teria outra alternativa. E porque também, Paulão, na prática, vamos colocar agora no dia a dia. No dia a dia, as minhas ações sem Deus eram umas e as minhas ações com Deus são outras. Então eu percebi que na prática isso é verdade. Então quando eu vi que é verdade e parei de enxergar Deus como alguém que meu pai gostava, aí mudou. Então, primeiro que Deus entrou na minha vida, quando eu entrei nos planos de Deus, né? Na verdade, que Deus tem um plano. Sim. Então eu entrei nisso quando eu decidi por mim mesmo. Parei de colocar o meu pai nisso e decidi eu por eu mesmo. E vi que isso de fato ia ser para mim algo como um único caminho, na verdade. Né? Não Sim. como um dos, mas um único. E que isso refletia nas minhas ações, isso refletia no meu empreendedorismo na hora de negociar alguma coisa. Eu penso assim, tá, eu não posso tomar vantagem disso. Eu preciso ver qual que é o melhor para todo mundo. Eu não posso tomar vantagem em cima de alguém, eu não posso passar por cima de alguém, porque em negociações isso é muito comum, né? Sim. Então, os valores de Deus entrou na minha vida e foi isso que me fez tomar a decisão, sabe? De seguir a Legal. Cristo mesmo. Legal, porque eu te conheço e quis perguntar isso mesmo para trazer um pouquinho de você, como foi a sua experiência pessoal mesmo com Deus, como que ela funcionou ali com você, sendo que realmente você vem de uma família cristã, né? Uma família, e são maravilhosos, não são nada religiosos, é um pessoal muito gente boa, tudo, mas eu sei que aquela experiência única só você mesmo poderia falar aqui para a turma. E a música na igreja sempre ou teve fora? Como que foi a música nesse tempo? Vale falar também que na igreja também era diferente, assim, porque eu via que todo mundo seguia um caminho de adoração, um caminho de rendição, assim, aquele negócio bem visual, sabe? E eu não gostava muito disso. Eu gostava,
me identificava muito mais no quarto, sozinho, na minha rotina, onde que estava Deus nisso. Então isso já me era diferente, porque eu não gostava de adorar assim na igreja, e porque eu via que estava todo mundo fazendo isso e parecia um pouco até meio falso. Assim, não, peraí. Mecanizado. Mecanizado, automático. Não, peraí, será que é isso? Isso sempre ficava na minha cabeça. Essa cabeça do racional é uma beleza. Entendeu? Oh, Senhor amado. Entendeu? Então, até na igreja eu ficava... Era um pouco diferente, assim. Sim. Então... Mas voltando na pergunta que você falou, Sobre como a música entrou. Se foi junto com a igreja, se não foi. Ali nesse... Total. Primeiro que a música eu conheci na igreja. Então eu via lá a bateria, assim, nossa, bateria da hora. Despertou a paixão ali também. E aí foi uma coisa também que neurocientificamente é comprovado, que quando eu tinha uns 7 anos, o Pietro, meu irmão mais velho, cantava domingo de manhã na igreja. O Luigi tocava baixo e eu tocava bateria e só tinha gente. Então foram 3 anos, todos os domingos, de forma incansável e sem parar. Todos os domingos nós 3, abrindo a igreja, ligando a mesa de som, ensaiando, escolhendo a música na hora e tocando. Então esse estresse me levou a ter performance. O treino, né? Exatamente. Treino. E repetição. Todo domingo. E para domingo eu precisava estudar durante a semana. Então todo dia e tal, apesar de não ter vontade. Tinham dias que eram horríveis e eu não estudava alguns dias. Mas, olhando no macro, toda semana você estudar, você tocar, é performance, repetição. Sim. Então, aquilo com 8 anos, eu via que todo mundo me via tocando e eu precisava tocar, porque se eu não tocasse, a igreja ia parar. A bateria ia parar, todo mundo ferrou. Tem que ir. Não pode parar. Tem que ir, não então tem foram jeito. 4 anos, nos meus 7 anos, não lembro, 7, 8 anos, tocando todo domingo na igreja. Então começou na igreja, e aí depois eu fui para um caminho de aula, também fiz alguns casamentos. Então, casamento não necessariamente da igreja, né? Já fiz muito casamento católico, então não necessariamente é da igreja. Sim. Mas começou na igreja e aí foi indo, né, para alguns outros lugares, assim. Mas eu nunca toquei... Já toquei em bar, assim, mas eu não gosto, sabe? Dessa rotina de dormir tarde. Porque eu hoje entendo também a importância do sono. Muito. Sono, né? alimentação, Muito. atividade física. Então, Total. Quando me surge trabalhos à noite, noturnos, né, para tocar, eu já penso 2 vezes, às vezes nem aceito, assim, sabe? Até 1h da manhã, não gosto. Tem um método de falar não para as pessoas sendo educado. Você fala que é 5, entendeu? Esse é o método educado de fazer. E aí veio a neurociência. Como que ela entra na sua vida? Como que foi isso aí? Foi. Aí eu saí, aí na multinacional, eu morei assim em Campinas, numa casa muito grata também, a Val era dona da casa. Só que eu ficava num quarto, nesse quarto não tinha banheiro e era um quarto fechado, não tinha janela. E aí nesse quarto, para eu ir no banheiro, eu tinha que sair da casa, assim, passar pela cozinha, encontrar com um monte de gente, porque era a casa dela que ela disponibilizava. Então não tinha nenhuma intimidade, o banheiro era muito complicado, muito grato, mas era bem complicado o banheiro assim. Então, a rotina de morar em Campinas era muito difícil, muito. Zero privacidade, zero intimidade. Chegou até um ponto de alguns meses um boliviano morar no meu quarto. Do nada. Junto comigo, do nada, sem eu decidir nada. Você tá no quarto, daqui a pouco você entra. Desculpa. E era assim, o cara falando com a namorada em espanhol, gritando, e 10 horas, 11 horas da noite. Então, foi muito difícil. E aí eu saí da faculdade. Na verdade, eu mudei para São Paulo, na faculdade, e saí da multinacional, não pensei 2 vezes, e voltei para São Paulo, depois de 1 ano. E aí foi aí que eu estava fazendo faculdade e não consegui trabalhar em São Paulo. Eu falei assim, será que eu quero trabalhar em empresa mesmo? Não conseguia me ver trabalhando para outra pessoa, assim, não sei, não encaixava na minha cabeça isso. E aí eu conhecia, por causa do JV, o Davi. O Davi é filho da Tismênia, a moça da cantina lá, e ele era um músico que eu admirava muito. E eu falei assim, será que é à toa a música na minha vida? Será que eu não posso ganhar dinheiro com isso? Será? E aí... Uma trava que as pessoas têm, né? É isso mesmo. E eu lembro até hoje, foi em segunda-feira à noite, eu fazia a faculdade à noite, né? Segunda-feira à noite eu liguei pro Davi, falei assim, Davi, será que não tem uma vaga aí para dar aula na Minorlândia, né? Hoje é o nome da escola.
Minorolândia. Minorolândia, Minorolândia. O dono chama Minoro. Minoro? Ah, tá. E aí ele colocou Quase Lândia um trava-língua, mas beleza. Foi. Difícil, Legal. Minorolândia. Até hoje, se conversa com alguém lá, todo mundo erra o nome. Assim. Minorolândia. E aí eu liguei pra ele e falei assim, mano, eu sei que você trabalha numa escola muito legal aí, será que não tem um espaço pra mim? Sei, porque eu tô aqui em São Paulo de volta e fazia muito tempo que eu não conversava com ele. Foi uma atitude que eu tomei na hora e que eu, com muita vontade de mudar e querer voltar pra música. Só que eu não posso descartar também a incerteza que eu tinha, sabe? Eu queria muito ganhar dinheiro porque eu voltei pra São Paulo. Sim. E precisava. Sim, natural, claro. né? Natural. E com muito medo, muita incerteza, sem saber o que fazer, eu falei assim, me bota aí. Aí ele falou assim, você consegue vir amanhã? Em Arujá. Arujá dá uns 40, 50 minutos de São Paulo da minha casa. E aí eu falei assim, aí ele falou assim, vem amanhã. Eu falei assim, beleza. Eu fui e a partir da terça-feira eu não parei mais de ir. Aí eu consegui lá. E aí, assim, não foi ele que me chamou, eu fui atrás. E aí lá eu me mostrei, me destaquei. Vocês viraram muito parceiros, né? Vocês ficaram ali bem... É isso mesmo. Até hoje a gente trabalha na comissão ele é CEO lá da escola e eu trabalho junto dele para pensar em estratégias, soluções para aumentar aluno, na gestão da escola mesmo, né? Então, foi um processo bem de incerteza, mas que foi total a minha dedicação no negócio. Foi ali que não tinha muitas bandas e eu construí banda lá. Então é uma forma também de ganhar mais dinheiro, né? Porque em um horário você tem várias pessoas. Sim. Então eu peguei todos os alunos de todos os professores, falei com todo mundo, separei por idade, separei por nível de tocada, né? E aí eu consegui fechar a banda e aí isso já me destacou. E aí depois de um tempo eu também formei a cantina e aí ele foi lá me destacando e fui crescendo lá, né? Então foi aí que chegou na metodologia da neurociência. E aí lá... Já explana um pouco aí, pouquinho sobre isso. E aí o Minoro, que é o dono, dormi meses e meses toda terça-feira na casa dele para que ele me passasse e me fizesse crescer como pessoa, sabe? Inclusive sou absurdamente grato. Virou um mentor, né? Eu sei que as pessoas elas popularizaram o nome de mentoria, palavra, mas ela sempre existiu. Exatamente. Sempre existiu. Existem excelentes mentores hoje. E o quão diferente é, eu acredito até que o caminho da educação seja pela mentoria, porque a faculdade hoje, não sei se o currículo vale tanto quanto antigamente. Porque antigamente o currículo valia mesmo, mas hoje... Até para algumas empresas hoje pegam a Exatamente. experiência e o emocional também. Ixi, tá? verdade. Ele ficou num nível assim que a pessoa, ela tem um baita currículo, mas ela não tem um equilíbrio emocional ali, ela Já não era. fica. Exatamente, exatamente. Isso a gente chama de habilidades atemporais, né? Aí já. Habilidades técnicas são habilidades que a gente conquista. E, para falar a verdade, um cara que é dono de uma empresa, para ele te ensinar como funciona a empresa e a técnica que ele precisa, dura 3 meses, tanto é que é o tempo de experiência. Agora, comportamento. Exatamente. Agora, o que vale é habilidades atemporais, sua gestão de tempo, sua gestão de pessoas, sua comunicação. Como que você consegue fazer a empresa crescer, independente da sua técnica. Sim. É isso que vale hoje. E talvez a mentoria seja o melhor caminho para você adquirir isso, né? Então... Parece que a mentoria é o caminho. E aí, então, eu toda terça-feira dormia na casa dele e eram noites, assim, absurdamente incríveis de conhecimento. E ele também hoje, inclusive, tem o trabalho dele incrível, Minoro Rafael. E ele divulga mentorias para empresas, tudo baseado na neurociência. E foi aí que hoje eu também faço parte da equipe dele de neurociência. Metodologia, a gente aplicou toda ela na escola. Então, como que é aprender a aprender? Baseada toda no seu cérebro. Então, hoje, todas as aulas na escola da Minorolândia, a gente aplica a metodologia baseada na neurociência. E tanto é que hoje, qualquer pessoa que chega lá, aprende o que ela quiser. Hoje eu dou aula de todos os instrumentos musicais lá, inclusive saxofone, cello, baixo acústico, porque aprender é técnica. Sim. Então, já que aprender técnica... Apertar botão é a mesma coisa para todo mundo, né? Exatamente. Até em consultoria, em mentoria de vendas que eu faço às vezes, o que eu percebo? Quando você começa a conversar com a pessoa,
você já vê, fala, É isso mente. mesmo. Você já volta ali e tudo. Você fala, tá aqui. Enquanto não desbloquear isso aqui, É isso aí, esquece. é isso aí, Não, é isso aí. não adianta. Aham. O botão é fácil, ó, fazer isso aqui. Não, mas, não, mas eu tenho vergonha, mas é isso, não consigo ver isso. Aí é outra coisa. Sim, você vai É pra outra trás coisa. ali, você acha É isso tudo. mesmo, é isso mesmo. Então, é necessário dominar o processo de aprendizagem para que, a partir do que você sabe, você consegue, independente de quem seja, que se você tem autismo, TDAH, se você é gordo, se você é magro, se você é alto, se você é baixo, o processo de aprendizagem é o mesmo para todo mundo. Sim. Então foi aí que a neurociência entrou na minha vida e aí eu apliquei em tudo, né? Nas finanças, no empreendedorismo, na minha vida. Eu vi que também eu poderia ajudar algumas pessoas. Então hoje diversas pessoas que eu ajudei financeiramente falando, né? Mas não dando dinheiro, mas ajudando nas finanças dela, né? Planejamento. E tudo baseado na neurociência e na prática sei que dá resultado, Dá. né? E dá. Então- Dá, não tenho dúvida disso. E dentro disso, teve alguma descoberta sobre o cérebro que mudou a sua forma de lidar com dinheiro? Você, o Breno? De lidar com dinheiro, Com dinheiro, isso. acho que tudo. Mas eu vou colocar uma coisa aqui. Pode até falar se teve alguma crença limitante aí nesse meio, pode, quiser até abordar isso também. Uma crença limitante que eu acho que vale interessante falar sobre dom. Acredito em dom na igreja, né? Na igreja a gente acredita nisso. Mas na neurociência a gente chama de hiperestímulo, de estímulo. Então, se você é estimulado musicalmente desde criança, você tem facilidade na Sim. música. Mas aí algumas pessoas falam, isso é dom. Só que também falar que é dom é de um lado, tá? Tem que tomar muito cuidado para falar isso também. De um lado é um pouco ruim, porque o cara estudou a vida toda. E ele tem facilidade, só que a facilidade não exclui o estudo dele. E aí você chamar isso de dom e falar que isso é única e exclusivamente. Isso é único dom dele, ferrou. Porque aí se excluiu o processo dele. Pô, peraí, será que é? Sim. Mas vale separar isso. Isso no começo foi um pouco difícil para mim, mas hoje eu entendo que na igreja, por Deus, acredito que isso é dom. Mas também acredito muito no estímulo. Não tem como alguém ser bom em música É que sem nem ter vendas, estímulo. todo mundo acha que é dom. Não é dom. Venda se aprende. É técnica. Tem gente É tímida, super tímida, que são excelentes É mesmo. vendedores. Tudo você aprende. Você tem o dom, sim. Você tem o dom é a facilidade, também acredito nisso. Você tem Sim. uma facilidade, por exemplo, meu dom. Falar, eu falo bem, minha comunicação é fácil, tranquilo. Então muita gente até confunde, fala, ele fala bem, é um bom vendedor. Não, nem sempre. Às vezes nem sempre o cara que fala bem é um bom vendedor. É mesmo. Então Isso tem aí. tem muitas coisas aí também. E porque também falar que é dom limita, né? Porque, por Limita, exemplo, se eu achasse limita. que pra mim dom é música, dom pra mim é música, Acabou- eu não estaria em Acabou tudo, empreendedorismo. acabou em as outras finanças, coisas. né? E aí? Então tem esse limitante aí. Mais uma coisa que mudou, voltando na pergunta, nas minhas finanças foi o poder do planejamento e como se planejar. Então, baseada na neurociência. Então, entender a importância de um schedule, de uma agenda, e entender o poder da disciplina. Sim. E o que é disciplina? E como ter disciplina? Disciplina é fazer o que você não quer e todos os dias. E como que você faz todos os dias um negócio que você não quer? Fazendo. Fazendo. Mas agora entrando na neurociência, é o seguinte, você precisa gamificar algumas coisas, você precisa se dar algumas recompensas. Então, para que eu construísse a minha reserva de emergência, eu precisei antes entender qual que seria a minha dopamina. Vulgo, ou seja, qual seria a minha motivação para isso, para minha reserva de emergência? Porque eu sei que sem motivação não dá. Sim. Não dá. Não tem valor emocional, não tem como. Então eu bolei e gamifiquei isso. Então eu preciso de dopamina para o meu processo de guardar dinheiro. Então todos os meses eu guardava dinheiro pensando, quando eu finalizar isso eu vou viajar para um outro país. Eu vou me dar como recompensa uma viagem para outro país. Então o que eu fiz? Eu peguei, e aí tem isso num livro que se chama Hábitos Atômicos. Eu já li. Bom. Excelente. Ele fala lá que para você ter o resultado, você tem que ter uma bola do meio, que é o comportamento. Tem que mudar o comportamento. Só que para mudar o comportamento, você precisa mudar a bolinha do meio central, que é a identidade. Então, eu já começava a pensar, beleza. Como que eu vou guardar dinheiro sendo que eu como Burger King toda semana? Opa, vou mudar minha alimentação, mudei minha identidade. Então, eu comecei a
pensar em uma outra alimentação. Comecei a pensar em sono. Então, lugares que eu frequentava que me tirava dinheiro à noite, sexta-noite, sábado-à-noite, eu parei, tirava porque eu precisava dormir. Então, eu mudei meu sono, minha identidade, que aí mudou meu comportamento e que me deu resultado. Cheguei, consegui a minha reserva de emergência e viajei pela primeira vez para a Argentina, em Buenos Aires, com tudo pago. Eu paguei tudo, sem ajuda de ninguém, eu planejei tudo. Foi o prêmio, né? Ali foi o prêmio. Isso aí, com 20 anos eu viajei sozinho. Fiquei uma semana fora, 20 anos. Sim. E outra, completamente seguro. Porque eu tinha um planejamento. Então eu tinha um dinheiro, deu alguma merda lá. Tenho minha reserva de emergência. Legal. Tenho o meu planejamento pronto. Então, o poder da disciplina, entender que a gamificação, a recompensa, até a minha recompensa diária, não só a macro, né? A micro de todos os dias Que é legal fazer isso, né? Exatamente. É legal até falar isso, das micro recompensas. Exatamente, porque o resultado não é aqui a câmera. O resultado é o que eu fiz todos os dias até aqui. Sim. Então, todos os dias eu guardava dinheiro. Eu vou deixar de comprar um pão de queijo porque R$8 é um papel do Selic. Sei lá, um exemplo. Então, eu trocava o Burger King de R$40 por um papel de um investimento. E aí isso diariamente. Hoje eu não vou comer para comprar um papel. E isso resultou em uma reserva de emergência, que resultou numa viagem para a Argentina e que resultou em... As pequenas coisas que formam as grandes. Isso é... Todo mundo quer o grande, mas ninguém quer passar pelo pequeno. Essa é a real. Exatamente. Essa é o que você falou. Para chegar, fazer isso aqui... Por trás, muita coisa pequena para poder chegar também. Total. E o que você acha que trava as pessoas hoje de fazerem R$100 por dia? Como você mostra em um dos seus posts lá. Inclusive, já fala do seu Instagram agora, já no meio. Verdade. Meu Instagram é breno.granizo. Com Z, né? Granizo com Z, é verdade. O seu é com S, né? Não, o seu não. O da Roberta. O da Roberta, Isso. É verdade, eu sou o único a minha família, né? O núcleo é o único que tem Z no nome. O resto tem S. O que impede as pessoas são elas mesmas, ponto final. Agora vamos destrinchar isso. Sim. Medo, insegurança, pressa. E falando de medo, eu acho que o medo ela tá no ser diferente, o medo tá em... Porque às vezes, para você gerar R$100 hoje, você precisa gastar 50. Mas R$50, vou tirar R$50 no negócio, nem sei se vai ter R$100. Tá, mas se você não gastar R$50, você não vai ter os R$100. Então, até que ponto você se arrisca para ter esse valor? Então, o medo do risco. Acho que o medo do risco deve ser a maior. Né, de todas as pessoas. Eu acho que 90, de cada 100 pessoas, 90 que eu vejo assim é o medo de risco, medo do risco. Aí você vai falar, de repente, para a pessoa, investe uma publicidade, não sei o que, a pessoa, mas eu vou gastar. Não, filho, você está investindo. Está investindo, é isso aí. Mas pode perder. Sim, é um risco. Pode perder. Você pode fazer uma publicidade lá que não dê certo, que não alcance as pessoas certas. Sim, aí você tenta de novo. Tem de novo. Resiliência, filho. Não tem jeito. A vida é resiliência. Isso aí. Não tem jeito. É isso aí. Então, o medo do risco é o diferencial. Outra coisa também, insegurança. Insegurança de você não se sentir confiante de fazer um negócio. Isso acho que vale a gente falar também sobre a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow ela é o diferencial e o que mudou minha vida também é o impacto da neurociência na minha trajetória e que eu acho que pode impactar muita gente. Pirâmide de Maslow é uma pirâmide de Maslow que ele entendeu que a vida ela é dividida em algumas camadas e você pode ter buracos nessa camada que impacta na sua performance, no seu rendimento, nos seus resultados, nos seus quereres, né? E aí, quais são as camadas? A primeira delas é a fisiologia. Se você tem algum buraco na fisiologia, é muito difícil você ter resultados. O que é fisiologia? Sono. Se você tem um sono ruim, se você tem uma alimentação ruim, se você não pratica atividade física, isso impacta nos seus resultados, em tudo. Então, como que melhora isso? Já vou dar a solução também. Sono, existe o ciclo circadiano, que é a potência máxima do corpo. Acontece das 10 às 2, tanto da tarde quanto da noite. Das 10 às 2 da tarde é até aquela hora que a gente sente fome, porque Sim. o corpo está em potência máxima e aí a gente almoça. Mas é hora da gente estudar, da gente fazer essas coisas e tal.
regeneração tá absurda no nosso corpo, potência de substâncias e tudo mais. Só que das 10 às 2 da noite também a gente está em potência máxima. Só que das 10 às 2 da noite é para a gente estar dormindo. Então, não é. Tanto é que tem pessoas que falam que são noturnas. Já ouviu isso? Existe pessoas eu falei minha vida inteira e agora eu sei. Pô, eu sou noturno. Não é que você é noturno. É que todo mundo tem potência à noite. Das 10 às 2. Só que é pra você estar dormindo. Parece que liga, né? Exato. Eu sou mais ou menos assim. Vamos supor, chega 10 horas, bate aquele soninho e tal. Tô lá, tô preparado pra dormir. Né? Roberta já desmaiou, tá do lado. Aí eu vou, né? Pá, tirar foninho, TV, YouTube, fico. Mas eu tô com aquele sono. Aí eu brigo com aquele sono. Passa uma meia hora, eu tô. Pá, já era, acordou. Despertei. E aí, pra voltar? Exato. Só depois das 2. Exatamente. Por quê? Não existe pessoa noturna. Esse momento das 10 às 2 é para você dormir, para que regenere as fibras do seu corpo, para que consolide as memórias, porque o aprendizado ele acontece dormindo, na peneira do sistema límbico. Então acontece na peneira assim, passa para aprender, passa para a memória de longo prazo, quando durante o seu sono aquilo que foi repetido, aquilo que teve valor emocional agregado, aquilo que você viu durante o dia, fez sentido. Ele falou assim, caramba, é melhor guardar isso, é melhor poupar energia e guardar. Tá vendo, Michel? Não é porque você tá velho, não. Você tá vendo, né? Tá ouvindo? Não é porque você tá velho, não. É dormir direito, rapaz. Dormir direito, comer bem e fazer atividade física, você deu um passo extraordinário pro negócio. Cara, bom, você sabe que eu vivi isso de um ano pra cá. Putz, você é o que pode mais falar disso aí. Sim, tem muita diferença. Muita coisa, pagar né? o preço é difícil, mas depois, assim, você fala, meu Deus do céu, por que eu não fiz antes? É isso aí. É real, você fala, por que eu fui tão relaxado antes? A verdade é porque você não liga. Trazendo até pro meu lado aqui a questão de, tinha 30 quilos a mais do que eu tenho agora. E eu não percebia. Não percebia, pra minha vida normal. Ok. Né? E vi as pessoas até falar, pra quê? Pra quê? Aí, até que você faz. Até que. Exatamente. Cara, é outra vida. Exatamente. É outra vida. Exatamente. Isso vale falar também, porque não adianta nada a gente falar pra quem tá ouvindo, falar, faz isso que vai dar certo. Não. A pessoa tem que saber que vai dar certo. Sim. E sentir isso. Sim. Porque senão vai ser igual você. Pra quê? Aí ela sabota, ela fala, não, pra mim isso não, pra mim isso, não, isso é pro outro, isso é pra mim. É isso aí, exatamente. Então vale também abrir um pouco o coração, né, pra ouvir dessas pessoas, né, que elas sabem mais. Caraca. Então é exatamente isso. Então, mas olha que da hora, Paulão, isso é a base da pirâmide. Aí a camada de cima é a segurança. Você tá indo pro seu trabalho, como que é ir pro seu trabalho? Você vai de ônibus? Você sai de madrugada? Como que é a sua casa? Como que tá o seu ambiente da sua casa? É seguro morar onde você tá? Então, segurança é outra camada. A próxima camada é relacionamento. Você tá namorando? Não tá namorando? Você tem amigos? Quem são seus amigos? Aí volta naquele contexto modulatório que eu falei. O contexto que você tá modula quem você é e vai ou leva ou não leva para onde você quer. Sim. Então, relacionamento é importantíssimo. O próximo é a estima. Como que você se conhece? Você gosta de você? Ou nem gosta de você? Você sabe quais são as suas capacidades? Eu tô lendo um livro agora, tá na minha mochila, que se chama Faça Coisas Difíceis. Boa, esse livro é absurdo. E ele fala que a equação para o estresse, para você ter a performance, é você entender qual que é o risco do negócio que você quer passar e entender até onde você consegue. Um mais o outro vai dar o que você quer. Se você entende qual que é o risco, você fala assim, isso aqui é bem arriscado. E você fala assim, eu não consigo, você nem vai pro negócio. Então assume isso, não vai. Sim. Agora, se você sabe o que você pode, sabe o que você consegue e sabe qual que é o risco e vê assim, beleza, eu consigo, você vai conseguir o resultado. Sim. Esse livro é impressionante, é absurdo. Boa, então, depois eu vou até anotar. Faça coisas difíceis. Incrível. Legal. E aí, a última camada da pirâmide é a autorrealização, que são as suas conquistas. Você não consegue ter autorrealização se você não se sente seguro. Você não consegue autorrealização se seus relacionamentos estão conturbadíssimos, se seu pai de alguma forma te impacta.
Sua casa não tá bem, né? Você não vai, né? Isso é relacionamento. Você não consegue autorrealização se você não tá dormindo bem, se você não tá comendo bem, se você não tem atividade física. E você não consegue autorrealização se você não se sente seguro com você mesmo, se você não tem estima, se você não se conhece. Então a pirâmide de Maslow é muito importante você enxergar onde que está o seu buraco para que você tenha performance. Que aula, hein? Que aula, hein? Que aula. E você já se sentiu pressionado alguma vez na sua vida a escolher só uma coisa? Sim. Sim, com certeza. Já, né? Já, várias já, vezes, já. né? Pra Várias quem tem um monte vezes, de coisa. Várias vezes. Várias vezes. Em algum momento da sua vida, você já se sentiu assim, pequeno demais para algo que você sabia que você tinha capacidade? Em algum momento você falou, puxa, eu acho que eu não dou conta. Nossa, acho que todas as vezes. Mas, nossa, olha que legal. Tem um gráfico que se chama gráfico de Dunning-Kruger. Esse gráfico é o gráfico da ignorância. Ele mostra que quando existe um conteúdo que a gente está vendo, a primeira reação é você estuda ele, você vê ele e você fala assim, caramba, eu sei dele. Eu conheço ele, eu conheço de finanças. Eu conheço de empreendedorismo, eu conheço de neurociência, da hora. Quanto mais você estuda, você vai para um outro lugar desse gráfico, que é um balde, assim, você vai indo para baixo, um U. Aí você fala assim, putz, será que eu sei mesmo? Vai mudando ali. Né? Será que eu sei mesmo? Aí chega num pico, num vale, o pico do vale, né? O pico do vale. Eu tenho certeza que eu não sei, né? Você fala assim, não sei. Não sei de nada. E aí você até começa a ir para outro caminho e fala assim, meu Deus, eu não sei nada. Eu não sei absolutamente nada sobre finanças, eu não sei nada sobre empreendedorismo, eu não sei nada sobre neurociência. Meu Deus do céu. E aí o próximo passo é você ir, de fato, para um caminho mais inteligente, um pouco mais coerente, mais responsável e maduro. Que é, eu não sei nada. Eu não sei nada. O que eu vou te passar são coisas que eu vivi e que eu sei que dá certo. Eu não posso te falar mais do que achismos assim. Então, é um gráfico muito interessante, vale pesquisar. Chama gráfico de Dunning-Kruger. Então, isso falando agora, voltando para mim, já tiveram muitas vezes em que eu achei que eu sabia sobre resolver problemas financeiros, até que chegou um cara e falou assim, putz, eu tenho esse problema aqui. Eu falei assim, nossa, como que faz isso? Aí eu tive que parar, pensar, estudar, conversar com alguém, tal. Neurociência também. Pô, mas como que... Porque uma coisa é você saber vários conteúdos de neurociência. Eu sei, é técnico. Você aprende, você lê e você sabe. Agora, como que você aplica isso? Como que você coloca todos esses conteúdos e números na prática e dentro de alguém com problema na empresa dele? Putz! Aí é onde tá o Aí negócio. que tá o negócio. Sim. Então, diversas vezes, em problemas, em situações que eu falei assim... Nossa, não consigo. Isso que eu vejo a importância. As pessoas travam muito hoje em dia porque muita gente sabe sobre muita coisa. Você pega professores aí que sabem muito. Uhum. Só que ele sempre acha que ele não sabe o suficiente. Aí ele não começa a passar. Aí o erro tá aqui. É mesmo. O erro tá aí. Às vezes ele fala, puxa, eu não sei, eu preciso mais isso aqui. Ah, mas eu preciso ajustar isso aqui. Eu preciso ver isso aqui. E sendo que pra trás tem um monte de gente que tá precisando do que ele sabe agora. Até onde ele sabe ali. Mesmo. E ele busca mais informações lá em cima. A ideia, o jogo é esse. Você pega mais informações com quem sabe mais e já vai passando aquilo que você já sabe. Sempre vai ter muita gente menos que não sabe do que mais sabe. Então você tem aí nichos para todo que é lugar também. Isso vem entrar num negócio também, Paulão, de as pessoas... Isso eu já vi em muitas conversas que eu tive de consultoria financeira, assim, sabe? De achar que... qual que é a sua meta? A minha meta é estabilidade. A minha meta é estabilidade financeira, estabilidade emocional. A minha meta é chegar num dia tranquilo. A ilusão também de achar que a aposentadoria é uma estabilidade, né? Flávio Augusto, estabilidade não existe. Não existe, isso não existe. Então você achar que, eu preciso aprender mais, não vou falar, não vou passar esse conteúdo, preciso... Não, passa o que você sabe. Se tiver alguma coisa errada, aprende e fala assim, putz, eu errei. É isso aqui. Putz, eu errei de novo, é isso aqui. Mas não deixa de passar o que você sabe, porque tem muita gente precisando. Sim. Né? Sim. E não é buscar estabilidade, não existe. É a capacidade, uma habilidade atemporal de flexibilidade. Flexibilidade financeira,
flexibilidade cognitiva, que é adaptabilidade, Sim. flexibilidade emocional. É isso o diferencial, não é estabilidade. Não existe. E no auge dos seus 21 anos, aí, o que te dá medo hoje ainda? O que te dá medo? O que te causa medo? Vamos lá, Breno. Vamos lá, Breno. Quero que você me fale. Tá. Vou abrir o jogo. Eu não Claro. gosto muito de falar macro, assim. Vamos na prática, assim, no dia a dia. O que me dá mais medo é o futuro. Olha, É o futuro. Porque, geracionalmente falando, um medo comum das pessoas velhas é assim, putz, será que eu vivi o que eu queria? Ou, putz, não tem muita coisa pra frente e tal. O meu medo é o futuro. Porque eu aprendi também que ser rico tem um lado financeiro, claro, né? Tem muito dinheiro, mas ser rico é individual. Porque para você, às vezes, ser a rico é riqueza é ter uma uma coisa. mulher Sim, e ter 2 filhas. Isso para você é riqueza. sim. Daqui para frente, vamos indo aí. Então, hoje, para mim, o meu maior medo é não conquistar aquilo que eu desejo. Apesar de ter conquistado algumas coisas, e é até um pouco contraditório, né? Mas é a luta da nossa mente. Eu não estou melinizado. Meus neurônios não estão formados completamente. Eles são formados até os 25 anos. Então eu entendo que isso é até neurociência. Meu cérebro está contra mim Eu mesmo. tô com 48, o meu não tá formado até hoje. Fique em paz. Entendeu? Então é contraditório mesmo. Meu maior medo hoje é o futuro. É eu não conquistar as coisas que eu quero. É eu não dar uma condição melhor para minha família. Eu sei que não é minha responsabilidade isso. Mas é uma meta que eu quero. Então, não dá até as condições necessárias para a minha família que eu vou criar. Com a minha esposa, com os meus filhos, não dá. Eu acho que esse é o meu maior medo, é não chegar lá. Apesar de eu saber que com a disciplina, aos pouquinhos, todos os dias, eu vou chegar. Mas ainda assim é o meu maior medo. Vamos lá. Estamos num mundo onde um trabalho, seja um CEO de uma empresa, seja um diretor de uma escola, seja um empresário, seja um faxineiro, seja um policial, seja o que for, o salário é o mesmo. É o mesmo para todo mundo. Entramos em um mundo agora que o salário é idêntico para todos e você tem a oportunidade de escolher aquilo que você vai fazer de hoje até o resto da sua vida. O que o Breno faria? Caramba, que boa pergunta. Muito bom. Não estava nem no script Não, essa. né? Não. Muito boa pergunta. O que eu faria? Primeiro, eu sei que o empreendedorismo é o que vai transformar e o que é o caminho para mim. Não é entrar numa empresa. Então, com as coisas que eu sei, Sim, independente, o que está no seu coração. Que nem o empreendedorismo eu sei que é uma coisa ampla, né? Que nem eu amo criar coisas novas, criar novas empresas e estar fuçando sempre. A novidade me atrai muito. Então, pode seguir o que você tem no coração aí. Eu acho que eu juntaria empreendedorismo com finanças, que são as coisas que eu sei, e venderia para as pessoas aumentar a renda. Até o final da sua vida. Isso você faria com paixão, fazia... Com certeza, com certeza. E eu falo isso porque eu li um livro que se chama Comece pelo Porquê. Sim. Esse livro é extraordinário, é o que mudou minha vida. E na terapia também eu entendi, tá, beleza, eu não posso fazer um negócio que eu não goste. E música, não sei se é o que eu quero para minha vida até o fim. Então, o que é o mais impactante na minha vida e o que eu sei que eu estou conseguindo de alguma forma resolver e está mudando? Dinheiro. Então, e eu sei que muita gente sofre com dinheiro. Você deixou a bola pingando. Você falou comece pelo porquê. Por quê? Por que dessa resposta? Por que você ficaria com finanças mesmo ali? Por quê? O que você acha que isso traria para as outras pessoas? O que seria legal para ver qual o resultado disso? Entendi. Porque dinheiro é um tópico muito sensível e é um tópico enganoso, mas também é um tópico bem problemático que a maior parte da sociedade brasileira hoje sofre com dinheiro. Sim. Sofre com dinheiro. E é um assunto que o brasileiro ele não fala, né? Ele não fala. Esconde. Ele esconde. É debaixo do tapete. Sim.
Cartão de crédito é Ok. comprar coisas debaixo e colocar sim. debaixo do tapete. Sim. É o maior padrão, né? Exemplo disso. Então, eu enxerguei que comigo o planejamento, a organização financeira me levaria a lugares maiores, mesmo ganhando pouco. Porque com um salário de 2, 3 mil reais com música, eu consegui ter uma reserva de emergência, consegui viajar para um país, consegui comprar o meu carro. Pô, peraí, como assim? Como que eu consegui e as pessoas não estão conseguindo? Então, e aí eu entendi que, como para mim o dinheiro foi um problema gigantesco e traumas e coisas que eu vejo na terapia até hoje, e é um negócio tão impactante para mim, por que eu não posso levar isso para as pessoas? E claro, levando isso para as pessoas e vi que as pessoas tiveram resultados. Tem um cara com 19 anos viajou para o Peru, que eu ajudei. Uma outra moça, um cara, pai de família, com 2 filhos, consegui fazer um planejamento para ele para quitar a casa e aí depois. Olha os frutos aí já. Entendeu? Então já teve frutos. Sim. Então só comprovou o meu porquê. Sim. Porque eu preciso mudar a realidade financeira, mas não para as pessoas ganharem mais dinheiro. Pode ser também. Pensar em estratégias empreendedoras. Sim. Mas através do planejamento e organização, mudar a realidade. Sair da miséria, sair da pobreza. Porque eu sei que isso é ruim. Sim. Então, esse é o meu porquê. Mudar porque eu preciso e sei que o planejamento me levou a alguns lugares. Então as pessoas podem. E é aquele negócio, né? Pô, eu consegui. Não é possível que se eu conseguir, as pessoas não vão conseguir. Elas vão conseguir, com certeza. Caramba. Então esse é o meu porquê, sabe? Top, top. E se tudo isso, sua vida fosse um livro, qual seria o título desse livro? Até agora. O título do meu livro da vida O livro da sua vida. é... Livro de Breno. Deixa eu pensar. Acho que O Poder do Pouco. Acho que O Poder do Pouco. O Poder do Pouco. Poder do Pouco. Acho que eu daria esse nome. Já salva esse nome, já é. grava esse nome. É um nome Um outro legal. nome que eu pensei foi Trilhas. Trilhas é até o nome do meu curso que eu vou lançar Boa. nas próximas semanas. Trilhas por quê? Porque você vai entrar numa trilha, você vê que no meio do mato, por exemplo, você vê que tem muita árvore, você não enxerga nada, você vê que o caminho é zoado, você vê que tem arbusto, você tem que desviar de um negócio. Mas você faz tudo isso para chegar num lugar e ver uma paisagem absurda. As pessoas só mostram a paisagem absurda. Só mostra a paisagem absurda. Agora, como que é a trilha? Sim. Então, acho que trilhas ou O Poder do Pouco. E saber que é um pouco excelente. todo dia. Excelente título. Acho que é Eu isso. compraria. Eu compraria. Interessante. Quem sabe, né? Interessante. Breno, o quadro é Fica para a História. Então, o que o Breno fez até hoje que vai com certeza ficar para a história? E eu vou traduzir até, porque a outra pergunta ela tem até um pouco a ver com isso. Nós estamos aqui hoje numa máquina do tempo. Acabei de criar essa máquina do tempo. Só que eu vou te levar para o futuro. Vou te levar para um futuro bem distante, que onde você não está mais aqui, já não tem mais quase ninguém aí que você conhece. Provavelmente já tem seus tataranetos. O que você quer parar com essa máquina e ouvir eles comentando sobre você? Quais palavras, o que você quer ser reconhecido por essa turma aí no futuro? Mesmo você não estando aqui. Legado, né? A gente tá falando de legado. Legado, isso aí. Que é o próximo passo do sucesso, né? O legado. Sim. Depois do sucesso vem o legado. O que eu quero que eles ouçam? Legal pergunta, hein? Mas eu acho que eu não quero ser reconhecido, não quero ser exaltado. Sim. Mas eu quero ser uma pessoa que cumpriu e conseguiu o que quis. Então, se eu cumprir e conseguir o que eu quis, é porque qualquer um consegue. Isso é óbvio. Então, os meus netos, tataranetos olharem para mim e falarem assim, caramba, o vovô sonhou um negócio lá atrás e ele quis mudar a realidade financeira da sociedade brasileira. E ele conseguiu. Ele criou hoje a maior empresa que ajuda as
todas as pessoas, independente do salário, a se planejarem e a se organizarem. Ele conseguiu conquistar o que ele quis. E que transcendeu ele. Legal. Volta no que você falou. Eles vão falar, o vovô foi ousado. É isso aí, é isso aí. Essa é a palavra. É isso aí. Essa é a palavra. Essa mesma máquina do tempo, óbvio que ela vai te levar para o passado agora. Você vai sair de lá, pô, máquina do tempo. Eu sou fã de Volta para o Futuro. Então eu sempre vou falar disso. Você voltou lá pro Breno de 5 anos de idade. E você tem uma palavrinha para falar para esse Breno lá no ouvidinho dele. O que você falaria? Caramba. Nossa, legal, legal. Nossa, eu acho que eu falaria que... Eu falei assim, Breno, você tá vivendo coisas difíceis. Você tá dormindo no sofá, porque não tem cama. E na sala, porque a casa é muito pequena. Você tá morando na casa do seu avô. Você tá passando por uma realidade muito difícil. Mas viva intensamente. Só vive. E se você estiver triste, viva a sua tristeza. Se você ficar em algum momento feliz, viva a sua felicidade. Se você ficar com raiva, viva a sua raiva. Mas viva intensamente. E não pense muito no futuro, não. Apesar de que hoje meu maior medo é o futuro. Tá vendo? Eu falaria, olha que legal. Papo terapêutico. Papo terapêutico. Vamos mudar o nome aqui. Papo terapêutico. Mas eu falaria isso. Viva intensamente as suas emoções e os seus problemas. Porque são eles que vão te levar aonde eu tô aqui. É isso aí. Eu acho que eu falaria isso. Brenão, que papo gostoso, hein, meu irmão? Legal, que papo gostoso. Demais. Amei. Bom demais. Bate-papo. Sua vez, a câmera é essa aqui. Fala o que você quer falar aí para sua audiência, como o povo te encontra, o que você tem de projetos futuros, enfim. A câmera é tua, o espaço é seu. Legal. Meu Instagram é @breno.granizo. Lá eu falo sobre neurociência, finanças, empreendedorismo e habilidades atemporais. E lá é uma extração de coisas que eu vivi e que eu fiz e que parece que deu certo e tá dando. Eu não vou falar nada lá de coisas que eu não vivi, de coisas que eu não sei. Se eu for falar coisa que eu não vivi, foi alguém que me falou. E eu vou falar quem que falou. Tipo isso. Então lá é uma extração de conteúdos. Nas próximas semanas eu vou lançar o meu curso Trilhas. Provavelmente quando for esse programa pro ar, a gente já deixa o link aqui. É isso aí, boa. Aí você já acessa o curso é completamente acessível. Eu não gosto de fazer coisas que não são acessíveis, até porque eu trabalho com finanças. Então o curso é completamente acessível e meu maior objetivo com o curso é trazer o conhecimento e repertório. E porque eu sei que é esse também um dos maiores problemas, né? Conhecimento e repertório. Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Rico da Babilônia, Segredo de uma Mente Milionária, todos falam que conhecimento é poder. Sim. Conhecimento é poder ir, poder ser, poder ter, poder fazer. Então lá eu vou te dar um pouquinho de conhecimento, de repertório, e que eu sei que é muito importante. Curso Trilhas, e depois do curso Trilhas também tem muitas coisas que provavelmente no lançamento desse episódio aqui já vai ter lançado. Então é só acompanhar no meu Instagram. Joia. Beleza? E se você quiser alguma ajuda de finanças, de empreendedorismo, pensar em estratégias e soluções para você, planejamento e até de neurociência, é só me chamar. Já grita lá, fala, Breno, tô aqui, tô precisando. Isso aí, é isso aí. É isso aí, meu irmão. E para você que ficou até agora, muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha sido extremamente abençoado aqui nesse tempo. Não esquece de compartilhar, não esquece de curtir, não esquece de seguir a gente também. Eu peço de coração para você, mas eu tenho certeza que se você não curtir, não compartilhar e não ativar o sininho, você vai sonhar comigo pedindo isso a noite inteira. Então, acho que não seria bom você ter esse tipo de sonho, não é verdade? Então, fiquem com Deus, beijão e até a próxima.